Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de React. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. A gente tem feito aqui vídeos reagindo às babilolagens, às baboseiras ditas pelos bolsonaristas nas redes sociais e tem rido bastante com a falta de honestidade deles. Aqui a gente desmascara todas essas mentiras e falcatruas e mostra pra vocês como é que a mentira é o fundamento do fascismo. Já peço a você se compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda, porque aqui a gente faz reacts de política e toda vez que você vê um fascista aqui nesse canal, você não vai ver ninguém fazendo gracinha ou piadinha. Você vai ver sempre o fascista sendo massacrado. Hoje a gente vai rir aqui da cara do Demetrio Maglioli, né? Mais um vídeo do nosso amigo aqui, Hugo Bandeira. Inclusive peço a vocês que se inscrevam lá no canal do Hugo Bandeira, basta vir aqui, ó, se inscreva no canal. Depois que a gente começou a fazer react aqui com ele, acho que ele já ganhou mais de 1000 inscritos, né? A gente tá tendo aqui um alcance legal nesse canal, apesar de ser um canal pequeno. Se inscrevam lá no canal do Hugo Bandeira também, o canal dele é muito bom, se inscrevam lá, ele faz resumos todos os dias de vídeos importantes aí que passam na grande mídia. E aqui ele tá macetando, mostrando aqui a macetada que o Pedro Serrano deu no Demetrio Maglioli, que como eu já tenho dito aqui pra vocês, né, no Brasil é muito fácil se inventar intelectual. Basta você dizer que ele tem nível superior, que ele tem mestrado, que ele tem doutorado, que ele tem livro, que ele palestrou na Casa do Chapéu, que ele vira um intelectual. Tanto que para a grande mídia, os chamados intelectuais orgânicos não existem. Só existe esse tipo de gente aí. Vocês têm visto, a gente já riu essa semana aqui de alguns desses intelectuais. E aí eu quero reagir com vocês a esse material aqui, porque vindo do Hugo Bandeira, com certeza é algo muito bem feito aqui esse resumo. Vamos ver e rir aqui do Demetrio Maglioli, né, que tem várias opiniões polêmicas aí, e, de certo modo, na minha análise, em tese até algumas criminosas, né? Ele é contra, por exemplo, o sistema de cotas e a explicação que ele traz ali tira literalmente do... Enfim, literalmente não, né? Que eu vou estar errado aqui, mas parece que tira informação do Fiofó para poder confirmar a tese dele contra o sistema de cotas. Ele disse que o Flávio Dino não poderia ser indicado por STF porque ele não tinha notório saber jurídico. Teve até um bate-boca na época entre ele e o Camarote, né? Porque ele disse que o Dino não tem notório saber jurídico e não poderia ocupar esse cargo. Mas enfim, vamos rir aqui desse mané, todo mundo junto. Vamos lá. Opa, deixa eu botar o som aqui que eu tirei o som. Vamos ver e ouvir juntos e rir juntos aqui também, né? Olá, minha joia. Sou Hugo Bandeira. O jurista renomado Pedro Serrano destrói o argumento bolsonarista e fajuto de Demetrio Maglioli e da defesa de Bolsonaro em poucos minutos. Espia. O ministro Alexandre de Moraes não poderia estar na turma que vai julgar. Ele precisa se declarar impedido. Isso é absolutamente necessário porque ele é uma potencial vítima direta do complô. Ele seria preso e morto pelas investigações da Polícia Federal. Na verdade, não só ele, né? Ele seria preso e morto e os membros do STF também seriam presos, provavelmente porque o STF deixaria de existir. Só que é triste ver que uma figura como o Demetrio Maglioli tem lugar na grande mídia para poder falar essas abobrinhas que ele fala. Você vai perguntar para mim, Carlito, de onde é que ele tirou a informação que o ministro Alexandre de Moraes não pode ser o juiz desse caso? Do Fiofó, do CU. Desculpa o termo aqui para ser bem direto. Foi exatamente desse lugar. E eu vou provar para vocês depois que o Pedro Serrano mais à frente explicar. Eu vi o corte do Pedro Serrano, mas eu não tinha visto a fala do Demetrio Maglioli nesse vídeo aqui do Hugo Bandeira junto. Ele juntou os dois, vamos ver junto aqui. Pelos participantes do complô. A vítima não pode ser juiz. Então, eu não entendo que o ministro Alexandre de Moraes já não se declare impedido nesse julgamento. A defesa de Bolsonaro está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Isso é um impedimento jurídico clássico, mas o tribunal não... Bom, eu ia esperar falar do Dr. Pedro Serrano, mas já que o Demetrio está tirando muita informação do Fiofó, vamos para o que diz a lei, tá? Ignore o que esse animal aqui tá falando, tá? Ignore o que esse animal aí, desqualificado, despreparado, né? Enfim, desequilibrado, desqualificado tá falando. Vamos pro que diz a lei. Isso aqui é o Código de Processo Penal, tá? E aqui diz quando o juiz será considerado suspeito, pra gente entender. Olha o que diz o artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes quando, inciso 1º, se for amigo ou inimigo capital de qualquer deles. Lembre do Moro, né? Lula, Moro, Dallagnol. Ele era brother do Dallagnol e enxergava o Lula como inimigo cabal. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até 3º grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que
tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. A gente sabe que não existe nada disso. Inclusive, para desqualificar a fala do Demetrio Maglioli, tem um outro vídeo nosso aqui que a gente reagiu alguns dias atrás, mostrando as falas do advogado do Bolsonaro, né, o que agora é advogado do Bolsonaro, que antes não era, né, o Celso Villardi, onde ele disse que não tem perseguição da Polícia Federal, que o trabalho foi bem feito, que a prova que existia organização criminosa é irrefutável, e que, inclusive, ele disse que, por ele, o ministro Alexandre de Moraes poderia se afastar do caso, mas não existe nenhuma ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes estar à frente desse caso. Então, Demetrio, nem a atual defesa do Bolsonaro agora, a atual, né, que é liderada neste momento pelo Celso Villardi, concorda com o que você está falando. Só para a gente entender. E segundo, olha o que diz o artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte, ou seja, no caso do Bolsonaro ou dos golpistas, injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Ou seja, imagina que uma pessoa vai lá e decide simplesmente atacar o juiz porque o juiz vai julgar o caso dela. Automaticamente o juiz passa a ser uma vítima, então por conta disso não pode mais julgar aquele caso? Não é assim que funciona, porque a lei já prevê isso, porque senão todo criminoso poderia mandar matar um juiz e aí o juiz não poderia julgar aquele caso. Imagina, por exemplo, crimes que envolvam o crime organizado, né? Que o juiz ali é ameaçado de morte com frequência. Aí ia ficar trocando toda hora o juiz para poder julgar alguns casos? Vamos ver aqui o que ele vai falar. O que é muito ruim. Isso é um argumento das defesas, né? É. Ele deveria ser tirado do processo porque tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo. Então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Por quê? Porque você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem. Exato. Imagina, por exemplo, a comarca de interior aí, de alguns estados do Brasil, de algumas cidades também, né, que só tem, por exemplo, um juiz para julgar os casos de uma região inteira. Aí toda vez que o indivíduo fosse julgado por aquele juiz naquela região, porque o juiz mora às vezes naquela região, o cara vai lá, ameaça o juiz de morte, pronto, o juiz vai ter de ser declarado impedido porque o juiz seria a vítima agora desse investigado. Não se pode causar suspeição quando a suspeição é provocada por uma das partes. Tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido, é natural que ele queira evitar a punição. O que não é natural é ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal, 259, se eu não me engano. Não, é 256, doutor, tá aqui, ó. É o 256 que a gente acabou de mostrar. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, ou seja, para criar a suspeição. Então você não pode ter uma suspeição inventada, isso não era muito fácil. Era só qualquer pessoa que não quisesse ser julgada por um juiz ir lá e ameaçar o juiz e ia ficar por isso mesmo. Não ia ficar por isso mesmo, perdão, não ia trocar o juiz, não ia poder ficar por isso mesmo. Que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não. É o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado. Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Entenderam, gente? Claramente o que ele fala aqui, ó, o juiz não pode ser considerado impedido porque ele foi ameaçado por ser juiz no caso. Tá aqui. Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado em razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão. Entenderam a diferença? No caso da ameaça que ele sofreu lá nos Estados Unidos, inclusive ele se declarou até suspeito no dia da votação que teve envolvendo esse caso. Por quê? Porque ele não estava à frente do caso, né? Era um caso anterior, e ele também não, e ele teria tido em tese, como citou aí o doutor Pedro Serrano,
uma ameaça no seu âmbito pessoal em uma outra circunstância que não envolvia a sua atividade como magistrado em tese. Privada. Agora, no caso do golpe, Ali, ó. do caso do ministro Toffoli, foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali. Quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Agora, no caso do golpe, não. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições. E porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra Que ele. não começou com ameaça contra ele, Claro. quer dizer. Então, é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, e que no Brasil sempre houve e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das Claro. organizações. Entenderam, bolsonaristas? Entenderam? Entenderam? Criminosas. Então não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando. O que a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre for impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. Claro. E nós temos que Perfeito. observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado é porque mostra claramente que é uma organização criminosa. Pior que o PCC, porque não ataca o direito desse ou daquele, ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos, querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel, matando gente. Perfeito, doutor Pedro Serrano. Inclusive, a gente precisa lembrar que o próprio ministro Barroso falou alguns dias atrás também sobre isso, né? Ele disse que se você considerar que o ministro Alexandre de Moraes estaria impedido, você teria de considerar todos os ministros do STF impedidos, porque o crime não seria somente contra ele. O crime de golpe de Estado seria contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas também contra a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, que é um dos poderes que seria sucumbido pelo golpe de Estado. Então, nenhum juiz estaria apto a julgar esse caso, se for seguir esse critério. E só pra gente lembrar aqui, ó, a defesa a nova defesa do Bolsonaro, quer ver? Nova defesa de Bolsonaro é contra retirada de Moraes. O Celso Vilardi, deixa eu ver se eu encontro aqui. O Celso Vilardi não é em favor do afastamento de Alexandre de Moraes, tanto que tá aqui, ó. A nova estratégia da defesa de Bolsonaro sobre o impedimento de Alexandre de Moraes. E aí o advogado Celso Vilardi, que é quem agora tá na frente da defesa, já deixou claro que não precisa ter o afastamento de ministro Alexandre de Moraes, ao contrário. Ele entende, inclusive, que se continuarem fazendo o que a defesa estava fazendo, isso fortalece ainda mais o ministro Alexandre de Moraes. E sem falar no seguinte, na entrevista que ele deu, que a gente reagiu aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui a entrevista, né? Ele deu uma entrevista para a Veja, que a gente reagiu aqui no canal de React, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E na entrevista que ele deu à Veja, a gente mostrou aqui um trecho da entrevista, eu vou deixar para vocês, inclusive, aqui no vídeo pra vocês assistirem lá no canal, tá? Tá aqui, ó. A gente reagiu. É esse vídeo aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É esse vídeo aqui, ó. A gente publicou há 5 dias atrás, tá? Assistam aí que vocês vão ver esse react. A gente mostra o advogado do Bolsonaro, o novo advogado agora, falando que, por ele gostaria que o ministro Alexandre de Moraes se afastasse da relatoria do caso. Isso ele nem era advogado ainda do Bolsonaro na época. Mas que a manutenção dele no cargo não tem ilegalidade nenhuma. Então, Demetrio Maglioli, nem mesmo a defesa do Bolsonaro concorda com você. Eu não sei até onde vai, né, essa chupança do saco escrotal do Bolsonaro aí, né, essa bajulação, essa puxação de saco aí, mas não vai rolar, meu amigo. Para sua tristeza, o próprio representante legal do Bolsonaro hoje discorda de você. Grande abraço, meus amigos. Compartilhe esse vídeo e até nosso próximo encontro aqui. Estamos chegando a 10 mil seguidores bem rápido, tá? Ganhamos 5 mil seguidores praticamente em uma semana e vamos continuar reagindo aqui. E comenta aqui se vocês estão gostando, o que é que vocês querem que mantenha aqui. Se quiser sugerir algum vídeo também para poder reagir, sugira pra gente lá no meu Instagram, na rede social, pra gente poder reagir aqui também. E até mais. Tchau!